Eu não sei exatamente quem você é, onde é que você quer chegar, o quão rico você se considera hoje, ou o quão feliz você se sente no dia a dia. Mas se você quiser mudar qualquer aspecto na sua vida e evoluir, seja em termos financeiros, para ganhar mais dinheiro, para acumular mais patrimônio, seja para aprender e desenvolver novas habilidades, seja até para se tornar mais tranquilo, menos ansioso, eu acredito que esse processo aqui vai te ajudar a ter melhores resultados, vai te ajudar a ficar à frente de 99% das pessoas já nos próximos meses. Então presta muita atenção no que eu vou te falar, porque aqui nos próximos minutos eu vou te mostrar um processo de 5 etapas que são: 1. Entender onde é que você quer chegar. 2. Entender o que você precisa fazer para chegar lá. 3. Entender como fazer o que precisa ser feito com consistência. 4. Entender como medir o seu sucesso do jeito certo. E 5. Como transformar uma evolução, um crescimento em qualquer área da sua vida numa fonte de felicidade, numa fonte de prazer, de contentamento, beleza? E aí você pode estar pensando, porra, mas que pretencioso, né? Quem é tu para me falar isso, para me dar aqui uma regra de vida? E eu poderia aqui trazer os gatilhos do marketing, falar sobre números que tragam autoridade para mim, falar que eu fundei uma empresa que já faturou mais de 75 milhões de reais, a gente emprega aí mais de 100 funcionários, que é uma das top 3 empresas de wealth service do Brasil, e ficar mostrando aqui troféu, plaquinha, etc. Mas eu prefiro te dar real. Eu sou um cara que 8 anos atrás me via completamente perdido na vida, sem saber qual caminho trilhar, me sentindo muito infeliz com a minha rotina, com o meu dia a dia, bastante frustrado e principalmente sentia que eu era um cara sem tantas habilidades, sem tanto talento e cheio de desafios, cheio de dores. Eu era esse carinha aqui querendo várias coisas e sem fazer nada, sem agir para melhorar as coisas, e cá estou eu 8 anos depois. Uma vida que, eu vou ser muito franco, me deixa muito mais satisfeito, uma vida em que eu posso viajar mais, em que eu posso curtir mais tempo com as pessoas que mais importam para mim, uma vida em que eu consigo também ter uma renda maior, um patrimônio maior, ser mais feliz fazendo o que eu faço e também me sentir mais reconhecido profissionalmente. O que eu vou fazer nesse vídeo, que é uma palestra que eu fiz alguns meses atrás num evento aqui em Gramado, é compartilhar o que eu fiz olhando em retrospectiva, compartilhar as mesmas etapas que eu segui ao longo desses 8 anos e que me tornaram uma pessoa muito mais feliz. Isso aqui é muito mais importante do que qualquer título, do que qualquer número que eu poderia falar. Então vamos começar aqui com a primeira etapa, que eu vejo que o problema não é você conquistar o que você quer conquistar, mas sim saber o que você quer conquistar. E essa primeira etapa de saber onde você quer chegar começa por você refletir. O que tá ruim na minha vida? O que me deixa insatisfeito? O que eu penso que eu precisaria melhorar? O que me traz estresse? O que me tira energia? E com base nisso, definir o que você quer construir. Essa primeira etapa aqui eu trilhei lá em 2015, quando eu li esse livrinho aqui, Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Dá pra ver aqui, as anotações já velhas, já de 10 anos atrás. E foi um livro que eu quase parei de ler, meio que ali nos primeiros capítulos, porque eu achei, abre aspas, papinho de coach. Pensar, esse negócio de ficar imaginando um futuro melhor e tal, que balela, O importante é botar a mão na massa e fazer. Mais uma coisinha de autoajuda. Mas eu decidi dar uma chance pro livro, principalmente porque alguns investidores, alguns gestores de investimentos, que é a minha área de atuação, que eu admirava bastante, eles tinham recomendado esse livro. E aí quando alguém de credibilidade, alguém que tu gosta do trabalho, te recomenda uma coisa, tu tem que dar uma chance para tentar aí se essa coisa faz sentido ou não. E nesse livro eu entendi pela primeira vez que eu tinha que começar pelo fim. E foi ao final da leitura desse livro que eu peguei um papel, uma caneta e fiz isso aqui. Escrevi qual era o meu objetivo pessoal de vida. É meu primeiro plano financeiro no papel, em que basicamente eu falava, que eu, Ramiro, vou ser uma grande referência na área de finanças pessoais e investimentos, e em troca disso vou estudar muito todos os dias para ter um conhecimento amplo e profundo nessas áreas, para conseguir criar e divulgar conteúdos de valor impactando milhares de pessoas, vou ser muito bem pago por isso, e vou ter R$1 milhão até 2017 e mais de 10 milhões de reais até 2032, corrigido pela inflação do período. Foi o meu primeiro plano financeiro, Foi a primeira vez em que eu entendi onde eu queria chegar. É um passo essencial nessa jornada, então começa por isso. E aí você pode estar, beleza, mas como é que eu faço isso? Tem algumas formas, mas a principal foi um outro exercício que eu fiz alguns anos atrás, que funciona da seguinte maneira, Você pega um papel, pega esse papel, dobra ele em 4, Dobra ele pela metade, depois dobra ele pela metade de novo. Aí você vai ter um papel dividido em 4 quadrantes, Para cada quadrante você escolhe uma área da sua vida. Você pode escolher ali a área, sei lá, relacionamentos ou família, espiritualidade, finanças, enfim, você escolhe 4 áreas da sua vida, isso aqui já faz parte do exercício. Aí você vai para um lugar calmo, deixa o celular longe para não ter nenhuma distração, fecha os olhos e imagina a seguinte situação, Você encontrou um amigo que você gosta bastante, um amigo querido que não vê há bastante tempo, e o ano é 5 anos à frente de hoje. Tá falando aqui de uma situação no futuro em 5 anos. E aí esse amigo fala, porra, e aí, cara, como é que estão as coisas, quanto tempo, como é que tá a tua vida? E aí tu pensa,
Sim, pensa genuinamente, cara, a vida tá muito boa. Eu tô muito feliz com o que tá acontecendo na minha vida. Eu não poderia estar melhor. Beleza? Essa é a tua resposta, é uma resposta genuína. Então, você tá realmente, genuinamente feliz. Agora imagina como é que tem que estar a tua vida em cada uma dessas 4 áreas para você responder isso, né? Tipo, que tudo deu certo, as coisas estão dando muito certo, eu tô muito de bem com a vida. E escreve, né, na voz ativa. Assim você vai ter mais ou menos um desenho de futuro ideal e vai sair aí do modo em que eu vivia pelo menos 8 anos atrás, que é o modo Zeca Pagodinho, né? O modo deixa a vida me levar, para ir para um modo em que você primeiro determina onde você quer chegar e a partir daí cria um plano para isso. Então esse foi o exercício que eu fiz, tá? Essa imagem que eu escrevi, aí eu falava lá como é que estava minha família, eu estava casado, que eu estaria ali esperando meu primeiro filho, que eu estava frequentando o Beira Rio com meu pai, que na vida profissional eu estava ganhando mais e que o Clube do Valor já tinha crescido, já era mais de 50 pessoas, minha renda tinha aumentado, enfim, estava tudo bem. Foi fazendo esse exercício que eu tive muita clareza de quais eram meus objetivos financeiros e principalmente quais eram os meus valores de vida, e a partir daí eu comecei a organizar a minha vida para deixá-la muito mais alinhada com esses valores. Então basicamente nessa primeira etapa o que você vai ter, tá? Vai ter o ponto de onde você está, a tua renda mensal atual, o seu patrimônio atual, o tempo que você gasta com a tua família hoje, a tua rotina de viagens atual, o teu tempo livre hoje, teus hobbies que você tem hoje, tua saúde hoje, e vai determinar onde é que você quer chegar, né? O que você quer ter, né? Qual renda mensal você quer ter lá na frente, qual patrimônio você quer acumular lá na frente, quais esportes, quais hobbies você quer praticar lá na frente, enfim, o que você quer fazer para estar à frente das pessoas aí no futuro. É aí que entra a segunda etapa, que é entender o que precisa ser feito, tá? Você acabou de desenhar um destino, um ponto onde você quer chegar. Agora você precisa entender o que precisa ser feito e para isso tem uma pergunta que é a pergunta mais importante de todas, que é o que eu preciso fazer para chegar lá. Essa pergunta é muito simples, só que refletir sobre ela me deixou desconfortável várias vezes, assim como me trouxe muita clareza de coisas que precisava mudar na minha vida. E aqui entra um ponto crucial que você aprender a parar para pensar, a parar para refletir, a tirar nem que seja 30 minutos por semana, ali segunda-feira de manhã, a primeira coisa que você faz para pensar. Como é que as coisas estão indo, o que tá bom, o que tá ruim, o que dá para melhorar e inclusive o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Uma vez, alguns anos atrás, eu ouvi de um amigo meu palestrante numa palestra a frase: se tem uma coisa que você ainda não tem hoje, é porque tem algo que você ainda não faz hoje. É algo muito alinhado com essa imagem aqui que eu adoro, que mostra basicamente os caminhos da vida que você trilhou, né, que ficaram abertos para ti na linha verde, e os caminhos da vida que foram fechados no passado. Então você nasceu, você vai trilhando vários caminhos da vida, você está aqui hoje, e hoje daqui para frente tem vários caminhos abertos para ti no futuro. E diferentes ações, diferentes coisas que você fizer daqui para frente vão determinar diferentes resultados e diferentes conquistas na tua vida. Por isso você tem que ter muita clareza do que fazer. É claro, né, não vamos ser ingênuos aqui. Tá? Ficar à frente de 99% das pessoas é algo bastante complicado. Então, a gente vai imaginar muitas vezes que o caminho vai ser uma linha reta rumo à conquista, mas na prática é óbvio que você vai ter um monte de dificuldade querendo evoluir em qualquer área da vida que você queira evoluir. E aí, como é que eu fiz isso? Tá? Quando eu fui começar o Clube do Valor lá atrás, eu não tinha essa cara de pessoa mais velha, tá? Eu tinha cara de adolescente. E a primeira coisa que eu penso é, poxa, eu tô abrindo uma empresa de gestão de investimentos. Eu vou lidar com o dinheiro de outras pessoas. Então a primeira coisa que eu quero é que as pessoas confiem em mim. E eu refleti, o que eu preciso fazer para que as pessoas confiem mais em mim? E daí tirei várias ideias, né? Tirei o certificado CFP de planejador financeiro, tirei o certificado CGA, certificado de gestores da Ambima, li dezenas de livros sobre investimentos para aprender boas estratégias de investimentos e ter segurança naquilo que eu faria com o dinheiro das outras pessoas e com o meu dinheiro. Isso para não citar inúmeras outras coisas e decisões que eu tomei para que as pessoas confiassem em mim. Mas pegamos outra dor aqui, pensei, quem é que vai me contratar? Né? Quem é que vai me escolher para eu gerenciar ou fazer a consultoria de investimentos? Né? Pensando que, mexer com investimentos é algo que requer muita confiança, porque é o dinheiro que tu acumulou na tua vida inteira. E aí eu conhecia ali, um avô meu que poderia investir conosco, eventualmente uma amiga da minha mãe e tal, algumas pessoas próximas, isso aqui não faz uma empresa. Né? Meus family and friends, como a gente chama, não dariam, 3 milhões de patrimônio sob gestão, que não forma uma empresa de investimentos. Então fui tomando várias ações. Né? Eu criei um blog sobre investimentos, passei a escrever sobre investimentos na internet para que as pessoas me descobrissem através de lá. Criei um canal no YouTube, não esse aqui. Esse aqui eu criei agora, anos depois, sendo o canal do Clube do Valor, que é o nosso primeiro canal aqui. Eu passei a entender e fazer e-mail marketing, né? Criar um relacionamento com pessoas por e-mail, e assim eu fui começando a ser gradativamente conhecido por outras pessoas e ganhando a confiança de outras pessoas, algo
que nos trouxe para o patamar atual de mais de R$1,5 bilhão de patrimônio sob gestão e consultoria. Então foi pensando, né, onde é que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para isso. Essa aqui é a segunda etapa. E um ponto importante, tá? Esse processo aqui, ele se repete. Então, por exemplo, eu queria que confiassem em mim. Então tem que passar na prova do CFP. Então o que eu preciso fazer para passar na prova do CFP? Olha, eu preciso contratar um curso da 1 hora por dia. Quero ler um monte de livro. Como é que eu preciso fazer para ler um monte de livro? Fazer uma boa curadoria, escolher bem os livros que eu vou ler e parar, sentar e estudar algumas horas por dia. O que mais? O que eu preciso fazer para criar um blog? Preciso aprender SEO, né? Preciso aprender a ser ranqueado, ranquear meu blog na internet, preciso escrever, né? Se não escrever não vai ter post, se não tiver post não vai ter um blog. E aí por diante, né? Eu quero criar um canal no YouTube, eu preciso vencer o medo de me expor, preciso aprender a gravar vídeo, editar. Hoje é muito fácil, né? Ligo aqui meu celular e tá tudo certo. Mas lá atrás as coisas não eram assim. Eu quero aprender e-mail marketing, então tem que contratar uma ferramenta de e-mail marketing, disparar 2 e-mails por semana e aí por diante. Enfim, que fique claro, essa etapa aqui é uma etapa de trabalho duro. E não tem segredo. O trabalho duro é um dos ingredientes, é um dos fatores essenciais para você construir uma vida melhor. Nessa época que acabei cometendo alguns excessos, né? Eu dormia muito pouco, geralmente eu ia dormir antes das 11 da noite, acordava às 5 horas da manhã, ficava no escritório até às 10, 11 da noite, ia dormir, enfim. Isso aqui é fruto da escolha que eu tomei lá atrás de crescer rápido. Eu queria mudar de vida muito rápido. E aí, no trabalho duro, tu dosa, né? A velocidade com que tu vai evoluir, beleza? E assim, ao fim da segunda etapa, você entende que o processo começa por você querer ter mais e para ter mais, uma vez com um desejo, com clareza do que você quer ter, você precisa fazer mais, tudo certo, aquele nosso gráfico, né, aquela imagem que eu tentei desenhar o processo, ela fica atualizada desta forma, né, com coisas novas que você deve fazer e também deixar de fazer para conquistar os objetivos, os resultados que você quer conquistar. Beleza? A gente vai para a terceira etapa, que é entender como fazer o que precisa ser feito. E aqui, lembra que eu falei que, eu não me considero um cara talentoso, não me considero um cara mais inteligente do que a média? Eu realmente não me considero, mas eu me considero um cara mais consistente do que a média. Comecei a fazer um vídeo por YouTube por semana, eu nunca mais parei. Eu comecei a postar no blog, eu nunca mais parei, mesmo quando essas funções, quando o esforço que eu tinha colocado ali não gerava nenhum resultado. Eu comprando a ideia de que no longo prazo isso iria compensar. Então a terceira etapa é garantir que você vai conseguir fazer o que precisa ser feito e o como é criando hábitos e criando sistemas. E aqui eu vou usar aí o grande autor James Clear, um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, chamado Hábitos Atômicos, em que ele tem uma frase mais ou menos assim: você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. E o que esse cara quer dizer com isso? Tá? Ele quer dizer basicamente que o desejo de enriquecer, ele é um desejo universal. O desejo de ter uma saúde melhor é um desejo universal. O desejo até da evolução, do crescimento, ele é universal. Todo mundo tem, tanto ganhadores quanto perdedores. Porém, quem cria sistemas, quem cria hábitos para fazer o que precisa ser feito para ter os resultados que você quer são as pessoas que acabam conquistando os melhores resultados. E eu aprendi um pouco sobre criação de hábitos nessa jornada, tá? Eu quero compartilhar um pouco contigo como criar bons hábitos, rotinas que você vai seguir com o passar do tempo para garantir que você vai fazer o que precisa ser feito para ter os resultados que você quer ter. Como que a gente faz isso, tá? Teve um estudo muito legal que se propôs a entender o que faz as pessoas conquistar os resultados que elas querem. Num grande resumo, tá? Esse estudo aqui analisou 298 pessoas, dividiu essas pessoas em 3 grupos, tá? Um grupo de controle, que eram pessoas que queriam fazer mais exercícios físicos e apenas registrariam, né? Quando eu fizer um exercício físico, vou registrar aqui que eu fiz um exercício físico. Depois, o segundo grupo era o grupo de motivação, que também eram pessoas, aliás, os 3 grupos, né? Pessoas que queriam fazer mais exercícios físicos, só que esse grupo de motivação, além de registrar os exercícios, elas tinham que ler sobre os benefícios de fazer exercícios físicos e aí, quando fizessem, né, tinham que anotar ali, registrar que estavam fazendo os exercícios. E o terceiro grupo era o grupo de planejamento, que além de ler sobre os benefícios de se exercitar, além de registrar os exercícios realizados, eles também tinham que colocar os exercícios na agenda. Quer dizer, às 8 horas da manhã eu vou correr na rua, às 8 horas da noite, antes de ir para casa, eu vou passar na academia e vou fazer meia hora de malhação, de musculação. Enfim, eram esses 3 grupos aqui e o resultado foi incrível, tá? No grupo de controle, 1/3 mais ou menos, cerca de 35% das pessoas se exercitaram, né? Conseguiram, cumpriram o papel ali, fizeram mais exercício. No grupo de motivação, cerca de 38% das pessoas se exercitaram, virtualmente um empate ali com o grupo de controle, até porque a amostra não é muito grande. Mas no terceiro grupo, no grupo de planejamento, quase todo mundo se exercitou.
9 a cada 10 pessoas fizeram exercícios físicos. Isso aqui mostra o maior atalho para você desenvolver bons hábitos. Colocar eles na agenda. Então esse ano aqui eu queria desenvolver o hábito de escrever 2 horas por dia. Então o que eu fiz? Eu botei na minha agenda todos os dias 2 horas para eu escrever. Eu queria estudar mais, ler mais. Eu coloquei na minha agenda fim do dia, das 19 às 20 horas, vou parar e vou ler um livro. Enfim, eu coloquei os hábitos que eu queria desenvolver na minha agenda para me forçar a desenvolver eles, sabendo que eles eram um meio para um fim, que são as novas conquistas, as novas coisas que eu quero conquistar. Eu anoto, né? Todo dia eu vou lá e coloco. Se eu estudei a hora que eu me propus estudar, se eu escrevi as 2 horas que eu me propus a escrever, se eu fiz o exercício físico que eu me propus a fazer naquele dia. E nisso, a gente sai do nosso desenho, de saber onde você tá, saber onde você quer chegar e saber as coisas que você precisa fazer e deixar de fazer, e atualiza ele com os sistemas que você cria para se forçar a fazer as coisas novas que você precisa fazer para evoluir e chegar onde você quer chegar. E com essas 3 etapas, você já vai evoluir com absoluta certeza. Só que, possivelmente, essa evolução não vai te deixar necessariamente mais feliz, não vai te deixar necessariamente mais contente. Por isso tem a 4ª etapa aqui, que é saber como medir o seu sucesso, que também a gente pode chamar de o guia do placar interno, e você já vai entender o porquê. Seguindo aqui a minha história, a partir do momento em que eu entendi como é que deveria ser minha vida ideal, que eu tracei objetivos muito claros, que eu entendi o que eu precisava fazer para crescer profissionalmente, para as pessoas me contratarem, para fazer uma empresa, para contratar outras pessoas, para aprender a gerenciar pessoas, enfim, repetir esse processo inúmeras vezes. E ainda coloquei bons hábitos na minha agenda, ou hábitos que iriam me levar para fazer as coisas que eu precisaria fazer para ter os resultados que eu queria ter. Com o passar do tempo, né, e nada vem no curtíssimo prazo, os resultados passaram a vir. No final de um ano de Clube do Valor, a gente já tinha ali 17 milhões de patrimônio sob gestão e assim, uns 12, 13 de quem ainda não me conhecia antes. A nossa receita recorrente já pagava todas as contas, sobrava um pouquinho todos os meses. Nossa audiência ia crescendo, nossa perspectiva ia melhorando, as coisas iam acontecendo. É como eu contei aqui no primeiro vídeo desse canal. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. Mas aí eu lidar com o crescimento, lá pelas tantas eu percebi que tá, beleza, muito do que eu planejava ter, eu tenho agora. Muito do que eu planejava conquistar, eu conquistei. Por que eu não tô tão mais feliz assim? E aí eu percebi que com o passar do tempo, naturalmente, muitas pessoas foram criando expectativas sobre mim e eu, sem saber dizer não, acabava agindo de forma a, antes de pensar em mim, pensar em atender as expectativas de outras pessoas. Então minha agenda passou a ser uma loucura, passou a ser tomada de reuniões, eu passei a viajar muito menos, eu passei a trabalhar quase todo final de semana ali no foco de seguir crescendo rápido o Clube do Valor e com isso possibilitar que as outras pessoas que estivessem comigo crescessem junto e me tornar uma pessoa naturalmente mais estressada. E eis que uma frase do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ressoou muito comigo. Essa frase diz mais ou menos o seguinte: eu gostaria de ser o melhor marido do mundo num cenário em que todos achariam que você é o pior marido do mundo, ou você prefere ser o pior marido do mundo num cenário em que todas as pessoas achariam que você é o melhor? Se toda a ênfase que você tem está na opinião dos outros, você vai acabar tendo um placar externo. E aqui o Buffett está falando que o placar interno é muito mais importante do que o placar externo. E eu percebi lá pelas tantas que eu estava com as famosas algemas de ouro. Basicamente, eu estava sem liberdade. Os valores que lá atrás me fez empreender, me fez criar minha própria empresa, eu tinha perdido. Tão impactado do que eu ficava ali com a opinião dos outros sobre mim, de quanto eu agia de forma desalinhada com o que eu acreditava ser o melhor para minha vida e para minha própria felicidade. Demorou, mas a ficha caiu e felizmente hoje eu não faço quase nada apenas para agradar outras pessoas. Eu consigo lidar muito melhor com opiniões divergentes e na verdade muitas vezes eu penso, cara, que eu não tô nem aí porque que os outros estão pensando, estão esperando de mim. Hoje eu estou muito mais guiado para o meu placar interno do que para o externo, mas isso não foi nada fácil e para isso foi necessário aprender a medir o meu sucesso. A medir as coisas muito menos pelo tamanho da conta bancária, mas sim por como eu uso o meu tempo. Aliás, isso aqui eu aprendi muito ouvindo outros educadores financeiros. Por volta de 2022 eu criei um podcast chamado Passou do Ponto, em que eu chamava outros educadores financeiros para conversar sobre a vida. E esse projeto foi um fracasso em termos empresariais. Quer dizer, não acumulou uma audiência muito grande, não nos fez vender mais nada, não nos fez faturar mais nada, até gastar dinheiro, para receber todo mundo, fazer um churrasquinho legal e tal. Mas foi um sucesso para mim, porque eu convivi com outras pessoas que tinham já ganho bastante dinheiro e consegui entender como é que elas usavam o dinheiro delas para financiar uma vida com muito mais felicidade. Algo que eu estava com muita dificuldade lá atrás em fazer. Então, aliás, eu agradeço a todo mundo aqui
que passou por Porto Alegre comer um churrasquinho comigo. Quem lembra do podcast Passou do Ponto, comenta aqui. Quase ninguém lembra, porque ele não foi muito assistido pelas pessoas. Mas foi assim que caiu a minha ficha, né, que me fez perceber que, porra, eu estava realmente vendo cogemas de ouro, me fez passar por essa quarta etapa, que antecede a quinta, né, que é como transformar o seu dinheiro em felicidade, ou, em outras palavras, curtir a pessoa que você vem se tornando. E aqui um ponto muito importante. Sempre que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, você tem que tomar muito, mas muito cuidado com a interpretação do que as outras pessoas estão falando que você deve fazer. Por quê? Porque, quando a gente está falando em tema de desenvolvimento pessoal, como esse vídeo aqui, eu estou falando muito de hábitos que tem que ser desenvolvido para ter mais resultados, coisas importantes como ler, como escrever, como se exercitar, se você quiser se sentir mais saudável, se quiser emagrecer. E saber que deve fazer isso é super importante, desde que você não interprete isso como, putz grila, velho, eu sou um inútil mesmo. Cara, não faço nada disso, eu não sou bom. Para mim não funciona, para mim não vai dar. Então, além de ter essa parte de autoajuda, você também tem que desenvolver a autoeficácia, que é se sentir bem contigo mesmo e curtindo as coisas boas que tu tem, sendo grato pelas coisas que você já tem hoje, que com certeza teriam muitas pessoas que dariam tudo para ter o que você tem hoje, pessoas em situações bem piores que a tua. E a cada etapa dessa jornada, curtir a pessoa em que você vai se transformando. Isso mesmo, a pessoa que você vai se transformando. Porque ao longo desses 8 anos eu não só consegui ter mais liberdade, passar tempo com meu pai, palestrar, ir pra Copa do Mundo, conviver com profissionais que eu admiro pra caramba, como eu também fui me tornando uma pessoa que eu me considero melhor. Eu tenho muita coisa para melhorar, um longo caminho pela frente, acho que eu tô só começando. Mas eu percebi que toda essa jornada, passar por essas etapas, me fez ser um pouco mais gentil comigo mesmo, aumentar um pouco a minha autoeficácia. Eu vi como fazer isso é importante para que o caminho seja trilhado de um jeito feliz. Então toma muito cuidado se você pensar o seguinte: quando eu tiver X, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu imóvel próprio, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Meu 5º milhão, meu 10º milhão, minha própria empresa, meu filho, meu casamento. Cara, sempre que a gente atrela a nossa felicidade a um fator externo, a um marco, você até vai ficar um pouco mais feliz quando bater esse marco, mas depois vai retroagir ao estado natural das coisas. Tem a frase do Stefan Zweig que diz algo mais ou menos assim: a história não relata nenhum caso em que um conquistador tenha se fartado de conquistas. Diz justamente isso: se você atrelar o seu sucesso a conquistas específicas, você sempre vai querer ter mais e sempre vai estar muito insatisfeito, não vai conseguir curtir essa jornada. Isso se conecta muito com uma frase do Charlie Munger, que nos deixou há pouco tempo, diz algo mais ou menos assim: a melhor forma de conseguir o que você quer na vida é merecer o que você quer. Como é que poderia ser diferente? O que ele quer dizer com isso, pelo menos a minha interpretação? Eu acredito que ele quis dizer que o processo começa com você querer ter mais. Querendo ter mais, você entende o que você precisa fazer para ter mais. E fazendo o que precisa ser feito com consistência, você entende que você passa a ser. Eu acredito, inclusive, que esse aqui é o objetivo de Deus com as nossas vidas. Criar, fazer mais, porque nessa jornada a gente vai se tornando mais, a gente vai se tornando pessoas melhores, muito mais aprendizado, com muito mais bagagem, com muito mais potencial de ajudar outras pessoas a também crescerem, assim como muitas pessoas me ajudaram nessa jornada. E inclusive esse canal aqui é uma forma minha de tentar ajudar os outros a ter uma vida mais rica, a ter uma vida com mais liberdade, com mais crescimento e mais felicidade. Por isso, toma muito cuidado em atrelar tudo a desejos materiais. E lembre-se, quando eu tiver X eu vou ser feliz, é uma das maiores burrices que você pode pensar ou agir. E assim o nosso desenho evolui mais uma vez e passa a ter um elemento de quem você se torna nessa jornada, de sair onde você está para chegar onde você quer chegar. Como diria Lao Tse, quando você se dá conta de que nada mais está faltando, o mundo inteiro te pertence. E se você chegou até aqui, aperta nesse botão para se inscrever nesse canal e aperta aqui para assistir um vídeo chamado A Fórmula Simples para você fazer milhões. Uma fórmula que eu acredito que qualquer pessoa pode se expor e ter bons resultados. Um grande abraço e até mais.